tá vindo agora já, madrugada, para treinar, vai fazer um regenerativo, já conversei aqui com fonte ligada ao Departamento de Futebol do Flamengo, vai fazer um regenerativo, não vai treinar amanhã, então muito dificilmente, né, o Gerson será utilizado de começo. Pode ser que sim, ou começa jogando e é utilizado apenas um tempo, um tempo menor de jogo, né? Mas a verdade é que com a utilização por parte do Dorival, que nem é culpa do Dorival, porque o Gerson está jogando muito, né? Vai tirar o cara? Tá jogando muito. Eu acho que fica complicada a participação do Gerson, né? Vamos ver como é que eles vão avaliar os jogadores aí que atuaram. Passar então um panorama de quem deve ou não jogar, ser aproveitado aí no jogo contra o Fluminense pelo Felipe Luiz. É óbvio que vão ser todos reavaliados. O Pulgar atuou praticamente o jogo inteiro, né? Falhou até contra a Colômbia, teve um gol ali na goleada da Colômbia em cima do Chile que foi falha do Pulgar, mas atuou quase que o jogo inteiro e chega de tarde, então é mais difícil aí que o Pulgar seja utilizado, né? Não vai ter nem como treinar, é complicado. Então, Pulgar só para o jogo de domingo, deve ser preservado, acredito eu, né? E é importante a gente ressaltar que o Chile, nesse momento, do Pulgar, é o lanterna. O Peru, né, que era lanterna agora, mesmo perdendo para o Brasil de goleada, não é mais o lanterna da competição. O lanterna é o Chile do Eric Pulgar. Passar para vocês que o Gonçalo Plata, que atuou contra o Uruguai, 0-0 Equador e Uruguai, a gente teve o Arrascaeta e o De La Cruz, né, revezando, cada um jogou meio tempo, né, o De La Cruz jogou um tempo, o Arrascaeta jogou o outro, um substituiu o outro, e os dois podem ser reavaliados e devem estar à disposição aí para serem relacionados pelo Flamengo, tá? Então De La Cruz e Arrascaeta, grandes chances de serem relacionados, não digo jogar o jogo todo, mas serem relacionados. De La Cruz e Arrascaeta. Varela não atuou, esse aí está à disposição, vai ser avaliado, mas estará à disposição fatalmente. O Fabrício Bruno também, que não atuou no jogo da seleção, então deve estar à disposição. O Gerson, né, que eu já falei, fez uma grande partida pelo Brasil. E eu não vejo os botafoguenses elogiando o Gerson como a gente elogia o Luiz Henrique. É impressionante, cara, o ódio que sentem do Flamengo. Eles não elogiam como a gente elogia um jogador. E o Gerson vive uma grande fase, titular absoluto da seleção brasileira, titular do Flamengo, monstruoso, o melhor jogador do Flamengo. O Andréas também, que eu falei, entrou muito bem no jogo, fez um golaço. Mas falando ainda dos jogadores que devem ou não estar à disposição, né, eu acredito que à disposição, tá? Fabrício Bruno, Varela, Arrascaeta e De La Cruz. Gerson, Pulgar e Gonçalo Plata, que pelo Equador jogou 48 minutos, saiu no finalzinho. O Gonçalo Plata também deve, se for relacionado, é para atuar pouco tempo, né? Não acredito que consiga estar à disposição para jogar o jogo inteiro o Plata, não, tá? Então esse é o panorama dos jogadores do Flamengo nas eliminatórias, na segunda rodada das eliminatórias agora, lembrando, né, mais uma vez, que estão voltando para o Brasil, os jogadores do Brasil estão voltando de Brasília e treinam ainda hoje, né, no caso, eu gravando esse vídeo aqui na madrugada, treinam ainda hoje pelo Flamengo, né, e o Eric Pulgar, que chega de tarde, esse aí é preparação para o jogo contra o Corinthians no domingo na Neoquímica Arena. Passar para vocês aqui a situação aí também ruim que aconteceu envolvendo o Léo Pereira, né? Chegou atrasado em treino, foi multado pela diretoria, tá? Informação do Vene Casagrande, logo no começo da data FIFA, após 3 dias de folga. No dia 9, o Léo Pereira chegou atrasado na reapresentação do elenco, que estava marcada para as 15 horas. Deve ser por isso que nos treinos o Cleiton estava jogando ao lado do Léo Ortiz, tá? Ele foi multado de acordo com as regras pré-estabelecidas pelo clube para estas situações, né, mas não foi liberado e cumpriu a programação traçada pela comissão técnica, tá? Então, a informação do Vene aí, dá os parabéns aí pro Gui Hulk, né?
já fez o seu gol aí contra o Boa Vista, que salvou o Flamengo. O Flamengo ganhou por 2-1 o Boa Vista, né, na Taça Guanabara Sub-17, né? E o Flamengo, então, com o menino aí já brilhando, né? O Gui Hulk, que chegou com status de craque aí, com relação aí a Hugo Souza, Brax. Fui procurado pela Brax, meu ex-chefe, hoje é assessor de imprensa, né? Não sei se ele ainda continua na Ferj, mas ele tá lá na Brax, tá? É um baita de um profissional, o Guto Seabra. E em meio a essa polêmica entre Corinthians e Flamengo por Hugo Souza e Mateuzinho, a Brax emitiu uma nota e ele me mandou, né, em primeira mão ali, cara, logo que ele fez a nota, ele mandou pra gente. E, cara, é uma situação bem complicada, porque o Corinthians cria uma animosidade entre o Flamengo e o seu patrocinador, né? A Brax paga mais de 300 milhões para utilizar as placas nos jogos do Flamengo e tal, é um grande patrocinador do clube. E o Corinthians, além de não pagar, ele cria uma animosidade quando faz com que os seus os jornalistas bairristas comecem a, né, os caras começam a atacar a Brax como se a Brax tivesse culpa e obrigam a empresa a ter que ficar fazendo nota oficial, porque o seu nome é colocado em xeque como se ela não estivesse pagando o Flamengo. Ah, o Flamengo não está aceitando a garantia da Brax, mas não é por causa da Brax, é por causa do Corinthians, que não tem recebíveis da Brax agora. Não adianta dar garantia que ele não tem recebível agora, só vai ter lá para o ano que vem, né? Então eu vou explicar aqui para vocês a nota que a Brax mandou, que mostra a sacanagem do Corinthians. Ela expõe o Corinthians, mesmo sendo patrocinadora deles, e o Corinthians, eu vou dizer mais, isso já mostra que o Corinthians pode estar perdendo também o seu patrocinador, porque os caras tiveram que soltar a nota oficial com a imagem arranhada por conta dos absurdos do Corinthians. Não se assustem se a Brax cancelar, rescindir seu contrato com o Corinthians, porque no contrato de patrocínio e parceria e tudo mais, você não pode sujar a imagem da empresa. Olha só, na compra dos direitos do lateral Mateuzinho por parte do Corinthians, o Flamengo exigiu garantias bancárias para a concretização do negócio. O clube paulista ofereceu o contrato que possui com a Brax, com vigência de 2025 a 2029, pela exploração das placas de publicidade. A partir do suposto atraso de parcela do Corinthians na aquisição do Mateuzinho, a Brax Sports Assets foi notificada pelo Flamengo a respeito da execução das garantias, notificada extrajudicialmente a enviar ao Flamengo o fluxo de pagamentos destinados ao Corinthians referentes ao contrato dado como garantia. A Brax respondeu com o detalhamento do acordo, informando que os próximos vencimentos do contrato ocorrerão a partir de janeiro de 2025. Os contratos estão adimplentes, ou seja, a Brax não tem culpa de nada. A Brax, ela não tem culpa de nada. O Corinthians é que está devendo e ele só tem recebível no ano que vem. A Brax Assets ainda reforça que a sua relação nessa negociação é apenas como garantidora e a sua obrigação é, havendo eventual inadimplência por parte do Corinthians, repassar ao Flamengo os valores que por contrato deveriam ser pagos ao Corinthians no prazo e na forma ajustada entre o clube paulista e a Brax. Portanto, a empresa esclarece que não existe qualquer débito da Brax com os clubes. A Brax Sports Assets reafirma o compromisso e parceria com o futebol brasileiro. E o Corinthians, mais uma vez, comprometendo uma empresa, comprometendo o Flamengo, criando uma animosidade, poderia atrapalhar o negócio entre Flamengo e Brax, mas a Brax, né, importante a gente dizer, veio a público esclarecer, expor essa podridão que envolve aí tudo relacionado aí a essa falta de pagamento por parte do Corinthians, né? Então a gente realmente fica muito triste, né, que esse tipo de coisa ainda possa afetar o Flamengo, né, gente? Ainda possa afetar o Flamengo. O Corinthians, ainda o jornal O Globo trouxe esse escárnio, essa vergonha. O Corinthians não concorda
com o pagamento de uma nova multa de 500 mil para a utilização do Hugo Souza. O Clube Paulista busca finalizar a compra em definitivo do goleiro e entende que o posicionamento do Flamengo não se justifica por pedir uma nova garantia para o pagamento parcelado até 2026. A diretoria corintiana ignora a exigência do Flamengo por uma nova multa para a utilização do Hugo Souza antes da conclusão da compra. Os dirigentes e o staff do atleta entendem que tudo será resolvido após a semifinal da Copa do Brasil. Eu também, se eu for na rua comprar um chopps e dois pastel, e eu falar, eu não concordo que eu vou pagar, eu tomo um pau lá ele, chamam polícia, alguma coisa vai acontecer comigo. Se eu falar que eu vou querer aquilo ali, não vou pagar. Tá no contrato.